Estamos diante de uma nova era, uma nova ordem, um novo plano que emerge diante do caos. E para que esse novo molde seja implantado, é necessário que aconteça o chamado Grande Reset Mundial, cujo epicentro é o reset financeiro. Determinados grupos objetivam um controle populacional através de uma só língua, uma só religião e uma só moeda. Mas desses três objetivos, o principal é o padrão único monetário, que fará desencadear todo o resto. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Deixa um like também para você ajudar o nosso trabalho e assim dizer também para a plataforma que esse conteúdo que você está vendo aqui é algo de extrema relevância. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha em várias corretoras. Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí para entender mais. Então vamos dar nome aos bois. O que é o Grande Reset Mundial? Nada mais é do que a ferramenta pela qual é instaurado um novo governo, uma nova ordem, uma nova era, o que você preferir chamar. O reset é algo necessário porque não tem como você instaurar um novo governo, você implantar um novo modo sem você destruir o modo antigo. Então é necessário que você destrua o padrão do que é família, o padrão do que é amizade, o padrão de comportamento e principalmente o padrão financeiro, inclusive destruindo o padrão financeiro e implantando um novo. O reset ele se dá de uma forma mais rápida e fácil, e digo isso porque o dinheiro, infelizmente, é o centro da vida do ser humano, tanto é que está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro hoje controla quase tudo e quase todos. Quer dizer, durante muito tempo, na época em que o poder era baseado na posse da terra e das armas, você ter dinheiro não resolvia nada, porque os caras tomavam o seu dinheiro. Tem a famosa cena no Salammbô, do Flaubert, em que um soldado na guerra diz para o outro: quando terminar a guerra, eu vou comprar uma fazenda, comprar um arado e plantar e ganhar dinheiro. O outro falou: não vou fazer nada disso. Puxou a espada e falou: está aqui o meu arado, eu ganho dinheiro com isso. Por isso que a gente viaja pela Europa e são várias fortificações. Claro, então na época você ter dinheiro não era riqueza, você está entendendo? Porque o dinheiro se tomava. Por exemplo, tinha muito judeu que acumulava dinheiro para emprestar. Tal. Quando faltava dinheiro para os outros caras, o que eles faziam? Invadia o bairro judaico, matava os caras e tomava o dinheiro deles. Né? Esse negócio é baseado nas armas, então o dinheiro não é um poder. Né? Claro que ajuda a ter dinheiro, mas... Veja, quando o sujeito assalta o outro na rua, por definição, o assaltante é mais pobre do que o assaltado. Só que ele tem uma arma e o assaltado não tem. Então, no sistema feudal vigorava assim, era o poder das armas. Quando se organiza, então, começa a se organizar os estados modernos, tal, bom, a sociedade acalma um pouco, tá certo? E você cria um governo centralizado, um estado, e esse estado, então, provê uma certa paz, uma certa ordem, de modo que aí o dinheiro começa a ser um poder. Porque há a possibilidade de mantê-lo. É claro, quer dizer, o dinheiro se torna um poder se existe uma base jurídica policial para sustentá-lo. Ele por si não é poder nenhum. Você pensa, o que é um dinheiro? O que é uma nota qualquer? Você pega uma nota de $1, de R$1. O que é isso? O que está escrito lá? É uma garantia jurídica de que você tem o direito a uma certa quantidade de mercadorias em troca daquilo. Então o dinheiro não é um fator econômico, é um fator jurídico, meu Deus do céu. Mas apesar do dinheiro ser o epicentro da mudança, ainda assim ele não é o único fator. O segundo ponto a ser destruído logo após o dinheiro, a próxima camada diretamente, é a família. O movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Então, se temos em mente que existem diversos grupos que estão trabalhando
contra a família tradicional, temos que entender necessariamente que esse ataque é direcionado a quem é o cabeça da família. E vamos lá. Quem é que, por padrão, deveria ser o provedor do lar, aquele que sustenta, aquele que é o cabeça da família? Justamente o homem. Então, o homem ele vem sendo gradativamente diminuído através de várias frentes, através de várias filosofias que são o tempo todo defecadas na cara das pessoas através da grande mídia. Mas é necessário entender que o homem não está sendo diminuído apenas psicologicamente, mas fisiologicamente. Então, nossas capacidades, até do ser humano como um todo, são razoavelmente atrapalhadas, diminuídas, reduzidas pela nossa própria vida, pelo que a gente come, pelo ar que a gente respira, pelo ambiente no qual estamos. Então, hoje, existe um conjunto de alimentos, por exemplo, que fazem muito mal para o ser humano, principalmente aqueles alimentos que têm menos gordura. Então, as pessoas consomem alimentos com menos gordura justamente porque querem ter uma vida melhor. Só que daí o alimento com menos gordura, ele vai ter muito mais sódio. Fala-se muito também a respeito da chamada depressão, só que muitas vezes o que o sujeito vai ter não é depressão, ele apenas tem uma quantidade de hormônios muito mais baixa do que a média e, por consequência, ele acaba ficando deprimido mesmo, ele acaba ficando triste, ele acaba ficando meio moado. Então, assim, o hormônio é o que diz pra gente que a gente tem que continuar vivendo, né? Se você não tem hormônio o suficiente, você não consegue viver sua vida normalmente, você não vai ter ânimo pra fazer nada na sua vida. O que está acontecendo no mundo, porra? Todo mundo está ficando criancinha? Né? Eu acho que sim, porque eu estava lendo uma pesquisa, diz o seguinte, que a dose de testosterona nas pessoas hoje é 50% do que era meio século atrás e 25% do que era no começo do século XX, né? Tá certo? E eles dão várias causas. Uma das causas, você quer saber? Telefones celulares. A radiação dos telefones celulares queima testosterona, que é uma maravilha, sobretudo você carregar coisa no bolso. Quando for falar, você liga ele, né, como é que se diz, no alto-falante e deixa ele ali. E fica, quanto mais longe, melhor. Né? Segunda coisa, as embalagens de plástico. O plástico passa substância para a água, para as comidas, etc., que também derrubam, né, a sua taxa de testosterona. E, pior, as comidas saudáveis. Comida de soja. Soja é comida de porco, minha gente. Hein? Mas todo mundo, comidas saudáveis, né? Bife de soja. Então, olha, meça a sua testosterona. Antes de você se condenar, porque não consigo fazer nada, sou um fracassado. Às vezes a culpa não é sua, meu filho. A culpa é da soja que você andou comendo. Da comidas saudáveis. Porra. O problema do pessoal é falta de testosterona. Mas baixa também o QI, baixa o nível de moralidade, tá certo? E vira todo mundo velhinha fofoqueira, tá entendendo? Fala-se muito também a respeito da chamada depressão, só que muitas vezes o que o sujeito vai ter não é depressão, ele apenas tem uma quantidade de hormônios muito mais baixa do que a média e, por consequência, ele acaba ficando deprimido mesmo, ele acaba ficando triste, ele acaba ficando meio moado. Então, assim, o hormônio é o que diz pra gente que a gente tem que continuar vivendo, né? Se você não tem hormônio o suficiente, você não consegue viver sua vida normalmente, você não vai ter ânimo para fazer nada na sua vida. Eu não vou nem chegar a entrar no mérito a respeito do quão as empresas ou as organizações, num contexto geral, fazem certas ações que propositalmente prejudicam o ser humano. Mas a gente pode conversar a respeito de formas com as quais grandes corporações trabalham para forçar que alimentos de péssima qualidade cheguem até a nossa mesa. Um exemplo disso é a indústria de carne. Então, hoje, as grandes empresas trabalharam em conjunto com o governo para forçar leis que levassem à proibição de pequenos empreendedores que trabalhassem nesse ramo. Então, hoje, não dá mais para ter uma pequena fazenda em cada região para cada uma produzir localmente a sua carne. Então, eles criaram um conjunto de regras que desfavorece tal situação aqui em Terras Tupiniquins, aqui no Brasil. Então, você vai ter que comprar uma carne que venha de lá de longe.
né? Então, eles concentram toda a fabricação em um único lugar para ficar barato e transportam essa carga até a pessoa. Então vai vir uma carne que é o máximo possível industrializada, né? O boi lá cheio de suplementos, cheio de aditivos, chamemos assim, eu sei que essa não é a palavra correta. Esse boi é o boi que vai chegar, é a carne que vai chegar na nossa mesa. E o que acontece é, eles fazem também já uma ração totalmente pronta para aquela carne, modificam muitas vezes o que a gente vai comer para ele crescer mais rápido, que é o caso das galinhas, né? Então, as galinhas, elas já são geneticamente modificadas para crescerem mais rápido, para que elas ponham ovos da maneira mais rápida em um curto espaço de tempo. Então, você comprando aquela determinada galinha, ela vai crescer, vai pôr ovo e já vai morrer. E outra, aí você entra em contato com outras agendas, por exemplo, a agenda vegetariana ou vegana, enfim. Então, muita gente fala assim, mas o animalzinho, ele tem que ser transportado vivo, porque não dá para você matar o boi, congelar a carne dele e transportar aquela carne porque seria algo muito caro. Então, o que é feito? Eles transportam a carga viva. Então, o animal sofre crueldade e tudo mais, e realmente é uma crueldade gigantesca. Só que a questão não é, vamos parar de comer carne. Não, vamos autorizar, aliás, parar de impedir que produtores locais possam também fazer a criação de gado, para justamente esse gado acabar virando carne na nossa mesa. E a gente vê outro mal gigantesco, né? O câncer. Porque as pessoas hoje têm mais câncer do que antes. Tem muita gente que vai falar assim, não, é porque antes não tinha tantas formas de identificar. Será que é só isso mesmo? Será que não houve um aumento disso? Olha só, vou falar pra vocês a história do micro-ondas. Tinha um cara que ele trabalhava, se não me engano, era controlador de voo, alguma coisa assim, e tinha um equipamento do lado dele que emitia tanta radiação que ele percebeu que quando ele colocava o chocolate dele do lado, o chocolate dele derretia. Ele falou, nossa, que legal, esse negócio emite tanta radiação que faz com que as comidas esquentem. Então eu vou colocar isso na casa de todo mundo, vou vender um produto, vou desenvolver um produto que vai através de radiação esquentar a comida das pessoas. Daí começa aquela discussão que não tem fim. A tal radiação ionizante e a não ionizante. E olha só que interessante. A luz do sol, ela nos causa câncer. O sol, que é um negócio natural e tudo mais, nos causa câncer. Mas a radiação emitida pelo micro-ondas, essa não, é uma radiação não ionizante. Só que a grande questão é, obviamente que se você ficar do lado da radiação do micro-ondas, você não vai ter um problema de saúde diretamente. A grande questão é, com o passar dos anos, todo dia sendo exposto àquilo, mas é não ionizante. Mas não tem nenhum estudo que pegou uma pessoa durante 10, 15, 20 anos e estudou para ver o efeito daquela radiação que ela sofria, mesmo com a vedação do micro-ondas e tudo, ainda assim sai um pouco de radiação. E aliás, até a comida que você vai comer foi exposta àquilo. Então, a gente tem as picadas também, né? Será que isso daí tem algum problema? Não tem, a gente não tem estudos a longo prazo para dizer nada disso. A gente tem o Wi-Fi, onda de rádio passando pelo nosso corpo o tempo todo. É tanta maravilha tecnológica que no fim das contas pode estar atrapalhando o ser humano. E veja bem, eu mesmo não estou afirmando que a pessoa receber determinadas medicações ou comer determinados produtos diretamente vão fazer mal, tá? Isso a gente, infelizmente, não temos estudos aí a longo prazo que vão afirmar categoricamente isso. Mas no fim de tudo, no fim das contas, tudo acaba em dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, e o dinheiro, na verdade, é sobre poder, é sobre quem manda mais. Aí é que a gente volta de novo à questão do controle, né? Uma pessoa quer ter o controle não só sobre ela mesma, mas sobre outros com o qual ela convive e sobre uma população que ela não faz nem questão de conhecer. Então, para que haja esse controle, é necessário que haja aí esse reset, e esse reset é possível apenas através do âmbito financeiro. A partir dele você faz toda uma movimentação. Então você pode imaginar uma
Um exemplo que eu gosto de falar aqui bastante é, se você jogar uma pedra num lago, tá? Aonde a pedra bater, vai espirrar água para cima, muito provavelmente, e dali em diante, várias ondas vão se formar nesse lago. Então, aonde a pedra acertou é o reset financeiro. O que vem mais em volta é a desconstrução da família. E assim, a agenda vegana, a agenda ufológica e várias outras agendas começam a se movimentar, todas com o mesmo intuito. E é claro, a gente não vai se enganar aqui também falando assim que é um grande grupo extremamente organizado que faz isso. E gente, eu vou dizer um negócio, isso daí é mais bagunçado do que igreja evangélica. Eu sou evangélico, eu sei como que é, tá? Então, cada igreja funciona exatamente de uma forma. Não existe algo que une todas as igrejas cristãs evangélicas para dizer, ó, esse é o padrão de funcionamento. Não, né, tudo diferente uma coisa da outra. Então, esse controle populacional, existem vários órgãos, várias instituições, vários grupos, e como afirma o autor Alexandre Costa, inclusive, a gente tem 3 grandes principais grupos que visam esse controle, e em determinados momentos eles agem de uma forma idêntica. Por quê? É necessário que certas agendas e certas coisas avancem para que as pessoas cheguem a um determinado ponto de quererem uma mudança. Então, primeiro eles já têm a solução, logo em seguida eles lançam o problema, para quando todos perceberem aquele problema, eles vêm aí com a grande solução miraculosa. Bem, e esse grande reset, ele tem o seu início mais fácil de identificar, mais ou menos ali em 1970, que foi quando Nixon findou a questão da relação do ouro e dólar, tá? Então, até então, naquele momento, os Estados Unidos da América tinha, para cada dólar que era emitido, tinha uma equivalência em ouro no cofre norte-americano. E na própria nota de dólar estava escrito isso, que era $1 do Tesouro Nacional dos Estados Unidos da América. E depois disso essa frase foi removida, acabou, daí veio o padrão ilusório petrodólar. O mundo inteiro passou a seguir mais ou menos esse padrão, e na verdade a gente consegue até ter alguns indícios, são um pouco mais vagos, mas a gente tem alguns indícios mais ou menos a partir de 1945, 1984, tanto é que foi, aliás, 1945, 1948, tanto é que o autor George Orwell, né, ele teve acesso a certas informações, e por conta disso, ele escreveu livros como A Revolução dos Bichos e o próprio livro que ele chamou de 1984, trocando 48 por 84, né? Invertendo ali a ordem, para realmente trazer uma mensagem ao mundo que estamos diante aí de algo muito grande que está para acontecer. Então, periodicamente, o mundo ele troca aí por essas ordens. Então, você pega lá, desde Nixon até agora, a gente teve aí a criação de cheque, depois o conceito das pessoas deixarem o ouro com o Estado, que na verdade veio um pouquinho antes de Nixon, mas faz parte do mesmo processo. E se a gente remonta até tempos anteriores, né, a gente tinha o mercado de troca, você trocava mercadorias. Foi estabelecido o padrão de troca por metais, e depois vieram as casas, que se tornaram as casas que armazenavam os metais para as pessoas, né, no caso o ouro, por exemplo, e você tinha um certificado. Esse certificado garantia que você era o dono de uma quantidade de ouro. Então esse certificado ele foi evoluindo gradativamente e virou a cédula, né? E essa casa de armazenar ouro se bifurcou. Uma bifurcação foi na direção de virar o próprio Estado, o outro lado foi para virar diretamente os bancos com os quais nós conhecemos hoje. E daí veio Nixon, 1970, ouro, dólar, ok, o resto do mundo seguiu, e daí o dinheiro começou a evoluir. Depois disso, a gente teve o dólar, aliás, a moeda como um todo, tendo padrão cheque, depois cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária, no caso aqui do Brasil, a gente tem até o Pix, né? E agora estamos aí no padrão, chegando o padrão CBDC. O país do Xing Ling, da dentadura avermelhada, ele já tem a sua própria CBDC.
a Índia, essa semana, já anunciou o lançamento da sua. A Europa também já falou do lançamento da sua própria CBDC, que é como se fosse uma criptomoeda, né? Até quando eu falo para vocês de uma nova moeda mundial, alguma coisa assim, eu até uso o símbolo do Bitcoin. E sinceramente, eu não acredito que o Bitcoin vai ser a nova moeda mundial, mas ele faz parte dessa cadeia evolutiva que em determinado momento chega à moeda mundial. Então, quando cada estado tiver sua espécie de criptomoeda, chamemos assim, então você vai começar a ter dominância de uma sobre a outra. Por quê? Quando a gente está em via física, você tem uma conversão de dinheiro que tem que haver a conversão física também. Então, se você tem dólar, se você tem real, quer passar para dólar, você pode fazer isso. Só que em determinado ponto, essa troca física, ela deve acontecer e essa troca é feita intermediada por algumas instituições. Se você queria mandar 100 mil reais do Brasil para o Japão, você ia pagar imposto para o governo brasileiro, ia pagar taxa para o banco brasileiro, você ia pagar imposto para o governo japonês, taxa para o banco japonês, e ainda se não tiver mais nenhuma instituição no meio do caminho, você vai perder aí cerca de 30%, 40% do seu capital só nessa transferência, que ia demorar 7 dias, daí veio o Bitcoin. Com o Bitcoin, você vai fazer essa mesma transferência, 100 mil reais, pagando aí o mais caro possível, 10, 20, 100 reais que seja, né? Você vai pagar 100 reais e vai ser uma transferência praticamente instantânea. Inclusive, tem criptomoedas que funcionam de forma instantânea. E a diferença de criptomoeda estatal e a criptomoeda original, chamemos assim, como por exemplo o caso do Bitcoin, é a centralização, né? O Bitcoin é descentralizado. Ele não necessita do Estado que venha determinar um conjunto de regras, leis ou qualquer tipo de instituição para que venha determinar como o Bitcoin vai agir. Já está tudo escrito no código e caso a maior parte da rede vote em alguma alteração e aceite tal alteração, basicamente aquilo lá muda. Então o Bitcoin ele é verdadeiramente democrático. Agora, quando a gente está no caso da CBDC, a CBDC é simplesmente a versão da moeda estatal sendo reimpressa em forma digital. Então, existem seus benefícios e seus malefícios. Não pensem que as novas tecnologias, aquilo que está por vir vai ser só ruim, nem pense que também aquilo vai ser só bom, né? O Pix é muito bom, né? Porque até então é mais prático para o comerciante, é mais prático para o cliente, é mais barato para todo mundo, só quem acaba se quebrando um pouco nessa situação é o banco, porque antes ele cobrava 15, 20 reais aí para fazer uma transferência, a não ser que você já pagasse um pacote de serviços para esse banco para ter direito à transferência. Fora isso, você tinha que usar um cartão de débito ou então sacar o dinheiro e ir com esse dinheiro em via física. Então tem diversos benefícios, mas em contrapartida o Estado vai saber o tempo todo o que você faz, como você faz, o que você está comprando, o que você está vendendo. E vejam só, você ou eu não temos importância de forma individual para o Estado ou para aqueles que estão disponibilizando tais implementos no mundo, chamemos assim. Mas nós temos importância como um todo. A questão do controle não é controlar o Joãozinho e a Mariazinha. A questão do controle é controlar todos. E isso é o que tem real valor aí para o Estado e para aqueles que visam trazer esse controle populacional. A gente não sabe até que ponto efetivamente o Bitcoin foi desenvolvido para isso. Nós não temos como saber, né? E eu até gostaria de citar aqui minha mãe, outro dia, ela mandou um vídeo pra mim. Olha, Marcos, esse pastor aqui, ele falou que o Bitcoin, ele é a moeda de Satanás, é uma moeda ruim, né? Será que o Bitcoin realmente é isso, né? Ela mandou o vídeo pra mim e falou, o que você acha? Eu falei assim, esse pastor, ele tem razão. O Bitcoin tem a simbologia que o envolve, é algo que tem relação com o ocultismo e tudo mais. Só que vamos pegar o que a gente já usa hoje, na nota de real. Na nota de real tá escrito assim, Deus seja louvado. Que ora bolas, que Deus você acha que realmente eles estão falando que deve ser louvado? Você acha que é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo? Ou será que é algum outro Deus aí?
Quando na nota de dólar está escrito In God we trust. Nossa, em Deus nós confiamos. Oh, que coisa cristã e tudo mais. Mas que Deus será que é esse que eles realmente afirmam? Porque, pelo que eu sei, na nota de dólar existe uma pirâmide que simboliza o crescimento, enfim, e a ponta da pirâmide que ainda não encosta na base dela. Ou seja, é algo em construção e nessa ponta dessa pirâmide tem um olho, né? Que é uma referência ao olho de Horus, o olho que tudo vê, enfim. E daí? Isso daí representa o Criador dos céus e da terra? Para mim não representa nem aqui nem na China. Bem, e agora antes de você ir embora, eu gostaria de pedir, por favor, que você deixasse um like nesse vídeo, para você dizer para a plataforma que esse material aqui é relevante, que é algo que foi útil para você, assim você também me ajuda pra caramba. Se você não é inscrito, já se inscreva, ativa o sino das notificações. Muito obrigado e até mais.